Sucessor de Francisco, o Papa Leão XIV comanda agora a primeira missa com os cardeais no Vaticano. Na celebração, o americano Robert Francis Prevost proclamou a primeira homilia como novo líder da Igreja Católica e pediu a Deus que o torne um administrador da fé. E Deus, de modo particular, chamando-me por meio do vosso voto a suceder ao primeiro dos apóstolos, confia-me esse tesouro para que, com a sua ajuda, eu seja seu fiel administrador, em benefício de todo o corpo místico da Igreja, para que ela seja cada vez mais cidade colocada sobre o monte, a arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. Rodrigo Alvarez está por aqui já nos explicando tudo isso, né? O que acontece. Essa é a missa de encerramento do conclave, né? Missa de encerramento do conclave que termina naturalmente com a apresentação do novo Papa, com a primeira homilia, que é o momento esperado. Interessante, vocês viram? Ele falou em inglês hoje. Eu acho que ele quis compensar, porque ontem foi só espanhol, claramente uma decisão, uma opção por se mostrar conectado aos peruanos, onde ele passou a maior parte da vida religiosa dele. Ele saiu dos Estados Unidos com um pouco mais de 30 anos e agora falou em inglês. Talvez para dizer, olha, eu também sou americano, mas antes de tudo eu sou peruano. Agora, é um multiglota, né? Ele fala várias línguas e consta que estava aprendendo o português. Sim. Para contemplar também o maior país. Eu vou com você, consta. Eu não tenho essa informação oficialmente, mas ouvi também. Mas isso eu acho que era um dos critérios, a meu ver, porque tinha alguns candidatos que a gente vinha falando, quando você via, ele só fala italiano. O Zuppi, por exemplo, que era muito querido, Matteo Zuppi, o arcebispo de Bolonha, que muita gente queria, ele era fraco em línguas. Um papa hoje não pode ser fraco em línguas. Então é muito bom que ele já venha com essa carga internacional. Rodrigo, por que... Bom, confirma-se mais uma vez o ditado: quem entra papa sai cardeal. Né? Em grande estilo. Sabe que assim, se bem que ele entrou cardeal, né? E saiu papa. Veja que coisa. Ele entrou cardeal e saiu papa. Ele estava cotado, ele foi apostado por 2% das pessoas, mas não estava no top 10. Não, parece que nas apostas mesmo de casa de aposta, ele estava em 10º. Bom, 10º. E ele estava na listinha dos perfis que o Rodrigo Alvarez estava segurando ali na transmissão da Band que eu vi. Porque na hora que anunciou o nome Prevost, ele já puxou ali já tinha... Eu tinha 18 nomes. A capivara completa do Prevost, né? Porque a gente preparou pro Bora Brasil de manhã 18 perfis. Eu falei, olha, vou fazer 18 porque eu quero estar bem coberto. Não vai ser, provavelmente, nenhum desses líderes. Eu tinha certeza que não ia ser o Parolin. Então eu falei, vou fazer 18. E o Prevost acho que era o meu 7º ou 8º da lista. Que a gente apresentou no Bora Brasil de manhã. 7º, 8º não é nem primeiro, nem segundo, nem quinto. Não é favorito. 7º, 8º é o Vasco no Campeonato Brasileiro. Né? Por que isso, Rodrigo? Por que você tinha essa certeza que não seria o Parolin? E por que os favoritos não levam, geralmente? Porque o favorito não é favorito para o cardeal, para os cardeais. A gente que acha que é favorito, né? Tem pessoas que são especializadas, tem os vaticanistas, que de fato têm acesso aos cardeais lá em Roma. Eu, por exemplo, tenho contato com a igreja no Brasil. A gente ouve de bispos, a gente ouve de arcebispos as opiniões deles. Mas até você chegar dentro de um conclave com todos os cardeais é completamente diferente. Então, o que a gente vê são nomes que estão sendo falados. Mas não tem nada a ver com a decisão que é tomada dentro. A gente conversou isso aqui antes, lembra? Não dá para... Ninguém tinha nenhuma ideia do que ia acontecer. Agora, o que a gente sabia? Isso todo mundo... A gente conversou sobre isso. Isso estava na reunião que eles fizeram antes. Os cardeais disseram o que queremos para o futuro da igreja. Eles queriam uma igreja que continuasse na rua, que continuasse saindo em busca dos fiéis. Uma igreja que está na rua não é um diplomata que comanda, não é o Parolin. Parolin nunca foi arcebispo de diocese. Ele é um cardeal de gabinete. Então, a meu ver, não seria o Parolin. O Tagle tinha tudo a ver, o filipino. Agora, se você pega... Eu não fiz essa leitura antes. Realmente não fiz. Mas hoje você vê com clareza, né? O Leão XIV, o cardeal Prevost, ele é mais peruano do que americano. Ele é um Papa das Américas. Onde é que está a maior parte, né, dos católicos do mundo? Nas Américas. Né, o maior
população católica, o Brasil é o primeiro, México é o segundo, Estados Unidos o quarto. Mesmo não tendo maioria católica, é o quarto país mais católico do mundo, atrás das Filipinas. Filipinas também colonizada por espanhóis, uma conexão com a língua espanhola também. Ou seja, mais do que tudo, é nas Américas que está a grande força do catolicismo. Desde que houve o descobrimento, desde Colombo, quando a América foi descoberta, tinha uma crise na igreja, a reforma protestante, o catolicismo se salvou nas Américas. E voltou a crescer por causa das Américas. Então faz todo sentido ter um Papa que representa as Américas como um todo. Eu jamais vou dizer Papa americano. Ele é peruano e americano. Vamos em frente. Ouvi mais trechos aqui do que disse o Papa Leão XIV, né? Depois da finalização do conclave de ontem, né? O pontificado, no entanto, só deve começar oficialmente nos próximos dias. A previsão de que isso ocorra no domingo, com uma missa pública na Praça São Pedro, em que será entregue a Leão XIV o palio, símbolo da autoridade, e o anel do pescador. Ali da varanda, de onde houve o anúncio do nome do novo Papa, o Papa Leão XIV fez esse primeiro discurso para uma multidão de fiéis que lá estavam. Em italiano, falou sobre a necessidade de buscar a paz no mundo. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi. Que a paz esteja convosco. Irmãos, irmãs caríssimos, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor, que deu a vida pelo rebanho de Deus. Anch'io vorrei che questo saluto di pace Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse nos vossos corações, alcançasse vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja convosco. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e que desarma, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma. No discurso, Leão XIV também lembrou do legado do Papa Francisco e falou em continuidade e união. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. O Papa, que abençoava Roma, dava a sua bênção ao mundo inteiro naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me dar sequência àquela mesma bênção. Deus nos quer bem. Deus nos ama a todos. O mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus. Portanto, senza paura, uniti. Portanto, sem medo, unidos, de mãos dadas, com Deus e entre nós, sigamos adiante. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa da sua luz. A humanidade necessita de pontes para que seja alcançada por Deus e por seu amor. Ajudai-nos também vós. Unam-se aos outros para construir pontes, com o diálogo, com o encontro, unindo-nos, todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Grazie a Papa Francesco. Álvarez, representa de fato continuidade, porque, vamos lá, primeiro, a escolha de Leão XIV, do nome Leão XIV. Se dependesse do Papa Francisco, o próximo Papa seria João XXIV. João XXIV. Ele chegou a falar isso mais de uma vez, inclusive, né? O que significa essa escolha? O quanto há de fato de continuidade? Qual o perfil dele? É mais moderado do que Francisco? Olha, com certeza é mais moderado que Francisco. Não é uma continuidade plena de Francisco. Eu diria que a gente tem que entender dois aspectos fundamentais dentro da igreja para entender se é ou não. Tem a questão do moral, a questão das questões morais da modernidade. Casamento gay, bênção e comunhão a divorciados. Como é que se entende, né?
toda a questão que está sendo discutida hoje nas sociedades modernas. São as questões morais. Tem as questões sociais, a justiça social, misericórdia, apoio e acolhida aos necessitados, um olhar para os imigrantes do mundo. Nas questões sociais, eles são exatamente a mesma coisa, é uma continuidade. Nas questões sociais, não existe continuidade, há um rompimento. Se a gente volta nas declarações anteriores do cardeal, até separei algumas aqui, ele já se posicionou contra o casamento homossexual algumas vezes. Ele chamou, por exemplo, ele condenou o que chamou de estilo de vida homossexual, falou de uma certa redefinição do casamento que estaria em desacordo com o evangelho. Eu vou até pontuar, Jesus nunca falou contra o casamento homossexual. Quem fala contra o casamento homossexual é São Paulo nas cartas que são parte do Novo Testamento, mas não está nos evangelhos isso. De qualquer maneira, ele já disse o seguinte, olha, em 2012, a mídia de massa ocidental é extraordinariamente eficaz em promover dentro do público em geral uma enorme simpatia por crenças e práticas que estão em desacordo com o evangelho. Por exemplo, aborto, estilo de vida homossexual e eutanásia. Então, não tem continuidade nas questões morais. O que, para a igreja, eu diria, sendo bastante isento na minha opinião aqui, eu diria que para a igreja isso pode ser positivo, porque isso vai trazer unidade para a igreja. Ele é agostiniano. Uma das grandes questões dos... Primeiro agostiniano, né? É o primeiro agostiniano. O que isso representa? Primeira coisa é a unidade da igreja. Então, olha que importante, um agostiniano que já vem no centro. Ele não é progressista nem é conservador, ele está no centro. Porque não é ser progressista dentro da igreja você defender os valores que Jesus defendeu. Isso aí deveria ser o natural de todo Papa, ainda que Bento não tenha se posicionado muito sobre isso. Eu colocaria ele fora dessa curva. Mas defender justiça social é fortíssimo. E o que ele fez? Ele escolheu Leão XIV, dando sequência a Leão XIII, um Papa eleito quase que exatamente 150 anos antes dele, na virada do século XIX para o XX, que foi o Papa que trouxe para dentro da igreja a questão social, que foi o Papa da encíclica Rerum Novarum, que foi a encíclica que trouxe a questão de justiça social de volta para o centro do Vaticano. Então, fundamental nas questões de justiça social, que também eram questões importantíssimas para Francisco. Mas a gente não vai ver, provavelmente não vai, a menos que ele mude muito e tenha mudado, não vai ver ele defendendo bênção aos casais gays, comunhão aos divorciados. Eu diria que aí não tem continuidade nenhuma.